Obrigado, o prazer é todo meu. Bom, contextualizando essa história que eu trouxe agora da Câmara dos Deputados, né, das bancadas que entraram no STF, né, com esse mandado de segurança, entre as argumentações está de que a inconclusão de uma emenda de redação altera o texto original aprovado na Câmara e dessa forma o projeto teria que voltar, né, obrigatoriamente para análise dos deputados mais uma vez. E a outra justificativa também é tempo de pedido de vista, durou só 4 horas esse pedido de vista, o que contraria as regras do Senado. E aí, também, já trazendo para uma apuração da CNN especificamente, professor e Chico também, esse projeto da dosimetria, segundo a CNN, tá, não deve ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, se houver uma provocação a respeito da constitucionalidade desse texto, porque reservadamente até os ministros admitiram que foram consultados, a apuração que a gente trouxe aqui no ICL, o Luiz Costa Pinto, nosso repórter, mas que eles foram consultados sobre esse projeto algumas vezes antes da votação. Então, professor, a primeira pergunta que eu quero te fazer é nesse sentido, né? Sobre o encaminhamento ao STF, já ouvimos juristas a respeito disso, sobre essa questão da inconstitucionalidade, então eu quero a sua avaliação primeiro a respeito disso, e também te pergunto de quem é a responsabilidade, acho que vale a pena, de diminuir uma insegurança jurídica, ou até quando esse precedente da insegurança jurídica é criado pelo próprio Congresso. Vamos lá. Eu acho que as chances de esse mandado de segurança vingar são muito baixas. Acho que ela tem cara de um movimento político, talvez, né? Uma certa prestação de contas, com todas as incoerências da política brasileira, né? Se salvo engano, um dos impetrantes é o PSB, que deu, até onde a memória não me trai, votos favoráveis a esse texto no Senado, né? Então, tem essa coisa de setores do partido que embarcam nessa. Seja como for, o Supremo tem uma longa tradição de não se imiscuir, né, de não travar procedimentos dentro da Câmara ou do Senado a partir da não observância dos ritos legislativos, que é basicamente o teor dessa impetração. Acho até que o Supremo se contém muito nisso, né? Os ritos de produção de lei, eles têm um sentido, inclusive, democrático, né? De permitir o debate público, de poder fazer audiência, de as forças políticas, não só dentro da Câmara ou do Senado, mas da sociedade civil se organizar, se contribuir, se contrapor, enfim, né? E a gente sabe que tem vários presidentes que foram marretando o regimento interno, convocando 2 sessões no mesmo dia, e o Supremo classicamente não quis considerar isso uma falha de devido processo legislativo, de devido processo normativo, e tende a considerar isso um problema interna corporis, né? Então eu acho que dificilmente esse mandado de segurança vai ser enfrentado, até porque, né, você fala, isso vão questionar a constitucionalidade. Não, nem precisa questionar. Porque o que vai acontecer? Se esse projeto vetado, derrubou o veto, publicou no Diário Oficial, no dia seguinte, os advogados vão bater a porta do Supremo e falar: eu quero uma nova pena. E é um precedente lógico da decisão de deferir ou indeferir, analisar se a norma é constitucional ou não, né? Então isso também deve entrar na conta do Supremo, que olha, para que eu vou meter o bedelho? A relação já está tensionada, tudo vem parar aqui, né? Para que me antecipar? Porque pode ser que o Lula vete, está dizendo que vai vetar. Pode ser que eles não consigam o quórum para derrubar o veto. Ou seja, pode ser que esse problema nunca se efetive. Para que eu vou me antecipar, né, suspender a tramitação por conta de uma violação do devido processo legislativo, se este tema, dando certo ou não, bom, enterrado, enterrou. Aprovado, no dia seguinte o Supremo vai ter que decidir sobre a constitucionalidade. Então, não vejo nenhum ângulo que levasse o Supremo a meter a mão nessa cumbuca, em português bem direto.
Professor, até uma notícia que acabou de sair, vou aproveitar e repercutir aqui com você. Acabou de sair aqui no portal G1 que a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar os mandatos do Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas e também do Alexandre Ramagem, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal da condenação, e também foi um pedido a partir dessa condenação, né, da cassação do mandato também. Então essa decisão foi assinada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e os demais membros dessa mesa diretora, né? Eu gostaria da sua avaliação primeiro sobre esse assunto, porque essa medida ela não torna automaticamente o Eduardo inelegível. Isso acontece se o STF condenar também o Eduardo Bolsonaro, não é isso? Correto. Não é minha área de especialidade, mas como não houve a prática de uma infração grave, e aí quem decide o que é grave são eles mesmos, eu acho que excesso de falta deveria ser grave, porque é uma desconsideração muito grande com o poder conferido pelo povo, mas seja como for, isso realmente não deve gerar a inelegibilidade, né? Agora, claramente é a Câmara tentando sair desse campo de conflito também, né? Houve uma tentativa ali com a Carla Zambelli, durou 24 horas, porque o Alexandre de Moraes falou, não, você não está entendendo. Eu simplesmente mandei a mesa diretora declarar a perda e chamar o próximo, né? Não era uma sugestão, não era para vocês votarem, deixa eu só dar esse toque para vocês, e aí a mesa diretora entendeu perfeitamente e seguiu, né? Então já era esperado que no caso do Ramagem eles não fossem reviver essa polêmica e tomar uma nova decisão do Alexandre, enfim, né? Agora, em relação ao Eduardo, você tem razão, a cassação não está decorrendo de uma condenação criminal, né? Mas me parece que também esse é um assunto que estava ali quicando já há muito tempo. Parece que o Hugo Mota, acho que ele até já deu declarações nesse sentido, está tentando limpar a mesa dele de temas muito polêmicos para tentar talvez ter um 2026 menos turbulento, até porque todos eles vão estar num campo ou no outro implicados nas eleições, né? Então ele não quer talvez dar muito pretexto para as mobilizações sociais que aconteceram, né? A hashtag lá Congresso Inimigo do Povo deu certo, né? Virou uma palavra de ordem, e eu acho que o Hugo não quer esses temas para 2026. Acho que isso explica já ter colocado o Eduardo nesse pacote e tentar, de uma forma ou de outra, virar essa página para 2026, né? Chico. Muito bom. Doutor Tangerino, eu tenho dúvida ainda em relação à dosimetria. Até que ponto ela, uma vez aprovada, legalizada, tudo ok, até que ponto ela repercute no sistema carcerário no geral? Ela fica só para a turma da tentativa de golpe? Porque se ela fica, eles acabaram de fazer apenas uma revisão da pena do STF. Ou ela vale para todo o sistema carcerário, alguém que se ache enquadrável aí nessa redução de pena pode reivindicar um benefício? Até porque teve uma emenda agora no Senado, né? Então tem algum tipo de alteração nesse sentido. Eu confesso que eu não consegui ver a emenda do Senado ainda, mas, Chico, de maneira tentar ser didático aqui. Boa. A curto prazo, ou seja, aplicando apenas o que está na letra fria da lei, não vai ter um impacto importante no sistema penitenciário, tá? Por quê? Aqueles crimes, dando um passo atrás, o que mudaria na progressão de regime, né? Hoje, quem comete um crime violento precisa cumprir 1/4 da pena para progredir. Violento desde que não seja hediondo. Roubo, por exemplo, precisa de 1/4 para progredir. Eles estavam mudando a lei para dizer o seguinte, não, nós vamos criar 2 tipos de crime violento. O crime violento que está nos títulos 1 e 2 da parte especial do Código Penal, ou seja, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. Então, lesão corporal grave, lesão corporal dolosa, por exemplo, é contra a pessoa, roubo contra o patrimônio. Essa turma continua precisando de 1/4 para progredir de regime. Os crimes violentos que não estão nesses títulos, estão em outros lugares,
apenas um sexto. Agora, se a gente olhar quem está preso hoje no Brasil, quem está preso hoje no Brasil está preso por tráfico de drogas, que é hediondo, homicídio qualificado, roubo, que vai continuar a regra de um quarto, furto qualificado que não é violento vai continuar igual. Isso dá 70%, 80% da massa carcerária. Aí vamos olhar os outros. Homicídio qualificado, estupro, são hediondos, não vai mudar. Então, assim, formalmente, existem alguns crimes que são graves, como impedir, mediante violência, que uma pessoa deixe a exploração sexual, ou usar de violência para afastar concorrentes de uma licitação. Só que, estatisticamente, Chico, esses crimes são marginais no sistema penitenciário. Tem muito pouca gente, se é que tem alguém, presa por esse crime. Isso do jeito formal. Agora vem a sua pergunta. Tá bom. No dia seguinte, eu que estou cumprindo pena por roubo, vou provocar o judiciário e dizer o seguinte: por que o crime dele é menos violento que o meu? Existe um princípio constitucional que é o da isonomia. Nós temos que tratar situações materialmente idênticas de forma materialmente idêntica. Né? Existe um racional político-criminal que justifique essa clivagem entre os crimes que estão no título 1 e 2 e os que não estão? Então, se você está dando o tratamento de um sexto de progressão para crime violento, o meu também é violento, eu, condenado por roubo, também quero progredir com um sexto. E isso também pode valer para a história do concurso, né? Com um pouco mais de dificuldade, mas a pergunta continua sendo a mesma. Por que é que todos os crimes, dentro ou fora do Código Penal, têm uma regra de concurso, formal e material, e só para tentativa de golpe tem uma diferente? Bom, se tem uma regra mais benéfica, eu quero para mim. E aí você abriu a temporada de teses e tal, né? Se o argumento da isonomia vingar, por exemplo, para os crimes de roubo, aí você passa a ter um impacto no sistema penitenciário relevante, porque você tem muita gente presa por roubo, tá? Então, a curto prazo, mantida só a letra da lei, o impacto é, eu diria, irrelevante. Agora, se à luz da isonomia, que seria uma discussão constitucionalmente válida, séria, importante, isso der certo, então o impacto no sistema prisional é razoável. Isso Muito é bom. importante. Olhando adiante também, doutor Tangerino e professor, eu também quero te ouvir sobre a possibilidade de ainda voltar para o Congresso Nacional, levando em consideração que o presidente Lula disse que vai vetar. Agora há pouco a gente até transmitiu uma fala do presidente Lula nesse sentido, dizendo que vai vetar o PL. Ainda é possível, e não só é possível, como teria quórum até suficiente para derrubar o veto do presidente Lula. Então, queria te ouvir nesse sentido do rito, né, pelo qual ainda pode passar esse PL a partir da derrubada, como o presidente Lula disse que vai executar. Aqui é relativamente objetivo. O presidente Lula tem o poder constitucional de vetar. Vetaria a lei toda, porque ela também tem 3 artigos, não deve ter um veto parcial. E o Congresso, por sua vez, tem a prerrogativa, agora com um quórum maior, né, não é mais maioria simples, de derrubar o veto. Né? Bom, derrubado o veto, não tem mais o que fazer. O Lula não pode vetar novamente. Né? O sistema de freios e contrapesos serve para isso. Então o presidente, seja lá quem for, veta, e aí o custo, digamos assim, para derrubar o veto é você aumentar o quórum. Então você precisa de mais pessoas, né, para derrubar o veto. Atingido esse patamar, e eu não sei se no Senado se atingiu, a minha impressão era que não, mas enfim, atingido esse patamar, ou melhor dizendo, se o PT mudar de ideia, realinhar a votação, né, depois vocês estavam falando do Jacques antes de eu entrar, né, se a esquerda se reorganizar ali, talvez eles não tenham um novo quórum. E aí, não passou, morreu só na próxima legislatura, que não é muito longe também, vai começar em 27, mas seja como for, você adia por pelo menos um ano esse debate. Agora, derrubado o veto, não tem saída constitucional, publica o texto, e aí a palavra irá para o Supremo, inevitavelmente, não será preciso ajuizar a ação declaratória de inconstitucionalidade, nada disso, porque, repito, tem mais de 1.000 advogados, porque tem mais de 1.000 afetados por essa lei, né? Rapidamente, centenas já no dia seguinte vão levar o tema para o Supremo.
que vai ter a palavra final. Professor Davi Tangerino, um prazer te receber aqui no ICL mais uma vez. Um abraço, até uma próxima oportunidade, professor. Até uma próxima, um abraço. Boa